Que bate-papo! Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje estamos aqui para debater e bater um bom papo sobre um assunto super interessante e que está em tudo. Desde logomarcas até o produto que você está usando, a embalagem de algum produto, né? É o design gráfico. Estamos aqui com o João Vitor e o Francisco Djorkaeff. Assim que pronuncia? Isso, exato. Foram hoje aqui, né? Para achar... Foram lá em 98. o nome... para colocar esse nome. É bem interessante. Então, meninos, sejam bem-vindos. E queria começar aqui perguntando para vocês o seguinte. Onde vocês começaram como design gráfico? Onde surgiu? Foi uma inspiração de alguém? Era um sonho? Foi algo que foi sendo construído aos poucos? Ou você já... Eu acredito que a minha paixão pelo design, por produzir, já vem desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu assistia muito novela. E nas novelas tem as aberturas, né? E aí eu achava muito legal a dinâmica das aberturas. Um pouco mais pra frente, quando eu cresci, eu obtive um computador. Aí eu queria fazer logomarca, já queria fazer tipo logomarca de novela, já queria fazer abertura. Só que a gente, quando é criança, a gente tem a noção não tem aquela noção exata, e era muito complicado. Mas eu já vinha com esse gosto, com esse fator de querer fazer aquilo. Então assim, novela, filme, animações, tudo isso desde pequeno foi uma coisa que eu gostei muito de ver na TV, eu observava muito. Chamava a atenção, né? Então eu acredito que daí surgiu. Então, desde então, eu sempre venho com essa paixão que é fazer design. João Vitor? O meu era... Tipo, eu também sempre gostei muito de questão de animação e tal, só que era tipo por brincadeira. Nunca quero ser design gráfico. Eu gostava muito de computador. Eu jogava computador, tipo, sabia mexer, ajeitar computador e tal. Tanto que, tipo, quando eu escolhi uma faculdade para fazer, foi engenharia da computação. Só que na engenharia da computação foi que eu fui descobrindo que não era engenharia, e aí fui pro lado do design gráfico. Eu acho que, só te interrompendo, eu acho que a gente tem sempre uma oscilação. A gente sempre começa por brincadeira, aí dá aquela oscilada, para e depois volta, e quando volta não sai mais. Sim. E é interessante, né? A parte que ele falou, questão de novela, já assistir, já prestar atenção, alguma transição, alguma coisa assim, porque eu acredito que seja o principal, né? Você pega... Já chamava atenção. Eu não sei se tu lembra, mas nas TVs, quando, tipo a Globo, por exemplo, anunciava um filme, a tela quente e tal, sabe que todo filme tem capa, né? Sim. Tem aquela capa do filme. E já quando eles anunciavam o filme e mostravam o título, já era um título animado. Então aquilo já me chamava a atenção. Eu achava legal. Então dali já começou, sempre fui apaixonado por isso. E engraçado que se a gente for pegar os efeitos mais antigos, né? For comparar com agora, assistir um dia desse, eu tava vendo uma cena acho que era Dragon Ball. Era algum desenho antigo, né? Um pouco mais antigo, mas não tão antigo, né? Isso. Você vê as transições, as animações são totalmente, né? E você falando nisso, eu tenho uma visão sobre isso. Hoje a coisa está muito mais elevada, né? Questão da animação, questão do design. E tinha uma coisa que eu observava muito, para tu ver, como eu falo de questão de novelas, essas coisas, mas sempre foi observando tudo. Aquelas capas de CD antigo, não sei se vocês já viram. Sim. CD antigo, CD de forró. Uhum. Eles faziam umas logos, tipo assim, interessante demais. Porque hoje em dia mudou muita coisa, né? A percepção das pessoas de fazer, no modo de fazer o design. Mudou muito, mas naquela época já existia, né? Eu acho muito interessante isso aí.
E engraçado porque, por exemplo, eu lembro que tinha um curso aqui na Foxline, né, de design gráfico. Só que, como tu falou lá no começo, a gente, quando é mais novo, criança e tudo, não tem a percepção de quão longe pode ir essa questão, né, do design, né? Não tem como, vou personalizar a caneca, aí beleza, vou vender a caneca, porque era basicamente o que eu lembro era isso, que eu ensinava lá no curso, né, mexer um pouco no Photoshop. Básico, né? Era bem basicão mesmo, então acabava que ficava uma coisa muito restrita e que você não sabia para onde é que você ia, né? E hoje se expandiu bastante, né? Hoje em dia, o design e a comunicação sempre foi essencial, só que cada vez mais está se tornando algo mais concreto e de alto valor. Esse curso da Foxline eu fiz esse curso, tipo, eu tava na época por brincadeira, tipo, aprender a mexer no Photoshop e tal. Aí um rapaz, eles foram lá no colégio que eu estudava, aí ofereceram o panfletozinho e tudo, eu tinha lá o Office, pacote do Office e tal, só que eu não queria saber do Office não, queria saber do Photoshop. Meu computador não rodava, eu pelo menos aprender pra ver como é, se é fácil, se eu ia gostar e tal. Fui fazer o curso, aí aprendi, comecei no Photoshop, rapaz. Aí fiz o curso todinho, aprendi o CorelDRAW e o Photoshop. O Office a pessoa já é o básico, ali a pessoa já manja, né? Mas foi tipo, primeiro contato que eu tive com o Photoshop, com um design gráfico mesmo, foi nesse curso aí da Foxline. Pois é, mas como eu disse, fica muito ali, uma coisa restrita, né? Coisa que você não vê a evolução. Até mesmo os professores, você vai trabalhar com o quê? Eles tipo, apresentavam as ferramentas, tudo, tipo, todas as ferramentas que tem ali básicas, só apresentar a função de cada uma. Mas o que é que você vai fazer com isso? Lá eles tipo, se vira agora. Aí a gente já tem conhecimento do programa, desenrola, né? A gente consegue fazer muitas coisas, né? E hoje, dá para se manter financeiramente como design? Dá, muito bem. Vitor? Dá, Maria. Hoje em dia o design tipo, não é muito focado só na parte, tipo, vai fazer só uma logo. Tem quem faça só logo, tem quem faça tipo, a identidade visual toda, tem quem faça... Quem faça conteúdo para as empresas, né? Quem trabalha, tem diversos ramos. É porque assim, hoje, como ele colega de profissão, a gente sabe que a profissão, ela sempre foi muito desvalorizada, né? Uhum. Então assim, acho que hoje as pessoas estão começando a andar, tá começando a ver realmente o valor que o design impacta nas empresas, enfim, por aí vai. Assim, a gente vê que o marketing é essencial, né? Mas sem um bom design também é complicado você desenvolver um bom marketing, né? É necessário ter, né? Tem que ter. A comunicação visual ela é importante em qualquer tipo de empresa. Como vocês definem assim, o papel mesmo do design gráfico em uma empresa hoje? Qual a necessidade, né? Qual o impacto? Eu tenho uma opinião um pouco em dois versos, vamos dizer assim. Porque hoje na nossa profissão existe aquele design que só faz por fazer e aquele design que tá ali mesmo que entende, que sabe, né? Porque assim, eu acho que pelo conhecimento a gente sabe que tem muita pessoa que entra na profissão para navegar, né? Pra, tipo assim, entra por entrar e não tem a base do conhecimento, acha que é simples aquilo ali. Muitas pessoas ficam para trás pelo caminho, né? Então poucas pessoas realmente se tornam um design que vai ter alguma relevância dentro de uma empresa. Procurando se especializar, né, em determinada área, fica boiando, como diz, né? Fica boiando e vai para isso, vai para aquilo, né? Então poucos. Não desenvolve. E às vezes a pessoa tipo, pensa que é só... É que nem ele disse. Entra ali, mas não vê uma perspectiva de futuro para frente. Vocês gostam desse termo, design gráfico? Gosto. Acho legal. E as ideias, como vocês gostam, tô ali no meu cantinho, gosto de estar sozinho, gosto de estar ouvindo a música, gosto de estar fazendo isso, porque tem gente que, né, faz mais de uma coisa e gosta, né? Principalmente a questão da música, acho que é muito comum, né? Tá ouvindo uma música e tá produzindo ali alguma coisa. Eu
sempre tem hora que eu gosto de estar sozinho, tem hora que eu gosto de estar na companhia de alguém pra bater um papo, eu gosto de escutar uma música sozinho, um pouco mais, relaxa mais um pouco. Depende muito do momento, né? Eu acredito eu. Eu trabalho mais sozinho. Tipo, porque às vezes quando ele tá no computador, eu não nem falar porque tipo, às vezes ele tá aqui fazendo o projeto, a pessoa, tipo, o cliente. Não quer dizer não, mas tipo, calma, não terminei ainda, tô fazendo aqui. Eu acho que fica dando pitaco ali. Nem posso dizer erro, mas uma das coisas muito torturantes, eu acho que é um cliente, você fazer um projeto do lado de um cliente. Mas eu acho que assim, nem que seja culpa do cliente ou culpa, porque assim, eu acho que pela minha experiência, acho que a maioria é assim. Porque até mesmo tem gente que não entende, às vezes está ali te observando, por que tu fez isso? Não, mas isso aqui não está errado, mas eu não terminei ainda, entendeu? Acho que a percepção das pessoas de fora é assim, é diferente. Que eu falo muito, o designer tem uma perspecção, porque ele estudou aquilo ali, ele entende, né? Ele sabe o que ele está fazendo, porque ele está colocando aquilo, qual o processo, e quem está de fora, né, não entende. Enxerga, né? É a mesma coisa que uma pessoa ser enfermeiro, ser médico, e eu tentar fazer o trabalho, eu não vou conseguir fazer, não entendo, né? Então, é muito isso, as pessoas têm essa percepção diferente, acho que não seja por mal, né? Eu acredito assim, por exemplo, vocês que já desenvolvem há muito tempo, né? Vários logos, várias artes, já sabem, o cliente especificou, lógico que tem as especificações, né? Que o cliente já quer, já montado no projeto, mas tem a questão também da criatividade, né? Então tem que estar concentrado, tem que estar... Quer dizer, eu acredito, né? Que seja isso, né? É muito importante. Tipo, na criação da logo, tipo, tem cliente que chega pra gente e pede, eu quero uma logo com a cor tal e tal. Só que às vezes a gente vê as duas cores não batem muito um com a outra. Aí, será mesmo que ele quer? Tipo, às vezes nem ele sabe o que é que ele quer. A gente vai testando variação aqui e ali, até agradar, mas... É porque, como eu falei, quando ele contrata um design, ele tá contratando um profissional, e tem muita gente que não entende isso, certo? Tem muita gente que contrata e acha que pode colocar a mão e dizer que... Mas se você contratou, acho que o certo é você seguir, né? Não que você vá fazer tudo da sua forma, do seu jeito. Você tem que ouvir o cliente, você tem que entender. Por isso que é importante o aprofundamento de estudo na marca do cliente, né? Você conversar com ele antes, até mesmo marcar uma reunião, estudar o que ele realmente almeja para a empresa dele e você se aprofundar na categoria, no nicho dele, né? E aí poder produzir algo que seja relevante e também explicar os processos, que é muito importante, porque tem muito isso de você, eu acredito que as pessoas mais iniciantes fazem muito isso, né? Já vai direto e por isso tem essa questão de alteração, de não ser assertivo quando o cliente pede uma marca, entendeu? Então eu acho que é muito importante você estudar tanto a empresa do cliente, também se aprofundar com ele, com o que ele deseja, para você produzir algo legal. Bom, vocês acham que qualquer um pode fazer, pode ser, né, um design para vocês? O que é necessário para ser considerado um design, uma pessoa ser um design? Ou amador, ou profissional? Eu acho que amador a gente nem coloca, né? Porque design ou ele é bom ou é bom, né? Acredito que seja isso. Hoje em dia, eu acho que é muito fácil você dizer que é design. Eu acho que se, né? Qualquer pessoa colocar ali uma coisa, eu sou design, entendeu? Assim, nada contra quem usa Canva, não tenho nada contra. Mas tem muita gente que faz ali um post no Canva e pronto, eu sou design. Até não quer dizer que não me leva a mal, não quer dizer que eu não posso ser designer se eu usar Canva. Não, pode ser sim. Mas eu tô querendo dizer que as pessoas se intitulam muito, né? E é muito fácil dizer que é design, mas realmente o design, se aprofundar, o que tem por trás dele é muito complexo, entendeu? Então assim, quem consegue ter um estudo a mais, quem consegue aprender a mais, se especializar mais, sabe o real valor, né? Que realmente ser designer e saber o processo que faz durante as criações e por aí vai. Porque hoje em dia o próprio Canva facilita muito o acesso como antigamente, o Photoshop. Não é qualquer computador que rodava o Photoshop. Hoje em dia está mais acessível, mais fácil.
Mais fraco ainda, Rodney. Mas o Canva, tipo, é um site que a pessoa abre ali no celular mesmo, a pessoa faz uma arte ali e tal. E aí, faço uma arte aqui e pronto, sou design gráfico. Só que não necessariamente a pessoa aplicou os conceitos que tem por trás do design gráfico. E assim, a gente nunca... eu sou profissional. Mas a gente nunca ali aprendeu tudo. Todo dia tá aprendendo alguma coisa. Então assim, se já a gente que tem a especialização, o estudo e tal, se aprofunda, sabe os conceitos e tá todo dia aprendendo, imagine quem tá lá atrás já tá se intitulando, entendeu? Então assim, eu tenho duas vertentes nessa questão de design. Não é nem muito da pergunta, mas existe muito o design que faz só o design e tem um design que faz o design estratégico, né? Qual a diferença? O design estratégico ele replica, né? Ele, pega o modelo, aqui, pronto, replica, vai replicando. Sim. Então assim, o design estratégico já é estratégico, ele sabe por que ele está fazendo aquilo ali, é diferente, né? A gente que design conhece, tem muito site, né, que oferece arte pronta, né? Então assim, o que eu mais vejo hoje em dia nas empresas são esse tipo de arte pronta, né? Até um pecado falar arte. O próprio campo. Pois é, então assim, tem muita empresa que eu vejo outra, mesmo modelo. Então, assim, o pessoal não vai a função de mudar a cor. Não muda. Então assim, aí a diferença está aí, em você ser um design e você ser um design estratégico. Porque o design estratégico ele é diferente, ele faz diferente, entendeu? Então é muito importante isso na comunicação da empresa, porque o design ele não é uma ciência certa, ele está sempre se reinventando, né? Não tem uma fórmula certa. Então, por aí vai, você sempre você não pode só ficar replicando aquilo ali. Você tem que causar apelo emocional, né? A comunicação de empresa é muito importante isso. Isso acho que também responde a pergunta lá de trás sobre a importância de ter um design numa empresa. Acho que isso, né, responde um pouco. Não é só a questão de fazer por fazer, né? O que você quer comunicar. Você tem que saber fazer, né? Porque tem muito isso, é muito igual, eu vejo muita replicação. E assim, eu não sei o João Vitor, mas com o tempo, a gente que é design, a gente faz uma logo, faz um post. Aquilo ali a gente já está acostumado a fazer todo dia, né? A gente sabe que a gente botou aquela cor por causa daquilo e tal, estudou e fez aquele conceito. Então assim, aquele sentimento que a gente tem ao ver já é normal. Mas quem é de fora, um telespectador, ou enfim, um público que vai ver aquilo ali, a emoção dele é diferente, sabe? A emoção ao ver aquele design, ao ver aquela cor, aquele tipo de conceito que foi usado é diferente, causa uma emoção diferente do que quem já tá, entendeu? Assim, João Vitor, eu acho bem interessante esse pensamento dele, né? Que para ele, é como ele definiu, né, o design. Que não é só replicar, né? É ter alguma forma de comunicar, né, por trás, questão de cores, modelo, né, e tudo mais. Para ti, acredito que seja isso, mas quais ferramentas tu respeita? Vamos dizer assim, tu respeita. Se ali domina essas ferramentas, eu respeito. Rapaz, tem um preconceito muito grande, que nem ele disse. Tem gente que tem design gráfico que faço no Canva. Tem gente que faz no Canva, não é design gráfico. Sendo que hoje em dia, eu acho que se a pessoa sabe aplicar, tipo, sabe fazer, entregar com o resultado... Exatamente. Depende da ferramenta, né? Tem gente que, só Photoshop, só CorelDRAW, só Illustrator. Não, tipo... Se você sabe fazer naquele programa, beleza. Eu faço, eu costumo trabalhar no pacotador, pronto, eu faço neles. Mas se você faz no CorelDRAW... E faz bem ótimo. Não é tipo, eu não sou designer porque eu faço no campo. Não, é a questão de como você executa, né? O que eu falei. A gente conhece, a gente sabe. Não é porque eu uso o Canva, que eu uso algum outro aplicativo, alguma coisa que eu não sou. Não, mas é como você executa, como você faz o design. Eu acho que isso é importante. Até porque todos acham que tem ferramentas que você consegue montar qualquer coisa. Lógico que um Canva não vai ser igual a outra ferramenta, exatamente, né? Que você utiliza, tem mais funções ali que você vai usar para melhorar, né, vários aspectos do seu design, né? Eu conheço muita gente que mexe em Corel, faz uma peça digital no Corel muito bem. Já eu não sei fazer, não mexo no Corel. Domino o Photoshop, domino o Illustrator, domino outros tipos de programa. Então assim, cada um com sua
O importante assim, é que tá funcionando, tá dando certo. Ok. Interessante. E como a gente estava falando também, né? Todo dia a gente tem que estudar, não só qualquer área que está ligada Ao meio digital, né? ao meio digital, tem que estar estudando, tem que estar se especializando, Sempre porque especializando. todo dia tem uma coisa diferente, né? Tem algo que não é mais dessa forma, até restrições, não pode comunicar isso desse jeito, não pode usar essa palavra aqui. E assim, como é que vocês veem isso, né? Tem a inteligência artificial agora também, como é que vocês enxergam essa questão? É um problema? Pelo contrário, é muito bom a inteligência artificial? Isso é um assunto que vem muito recorrente, né? As pessoas dizendo que a IA vai substituir o design, vai substituir o editor de vídeo, vai substituir não sei mais o que. Eu sou super contra isso aí, super. Recentemente eu fiz um workshop de inteligência artificial. Eu pude conhecer um pouco mais, né? Como é que funciona o processo, de como é que a IA se comporta. Então assim, eu discordo totalmente. Eu acho que a IA ela tá para auxiliar nosso trabalho, né? Ela acelerar nosso trabalho, né? Alavancar, ser um assistente ali com a gente. Então assim, eu uso o IA no meu dia a dia para corrigir um texto, para resumir o texto para mim, para montar ali um planejamento ali que talvez, como ele deve saber, a gente demora horas e horas ali para montar um planejamento, para buscar informação e tal, e você na IA ali você já coloca, ela busca para você, você já monta, você... E claro, assim, também vem, a IA também, ela funciona da seguinte forma, tem muita gente que está fazendo o que está replicando, só aparece lá e coloca. É aquele assunto lá de trás que a gente tá falando sobre o design e só replicar, né? E a IA, ela tem muito isso, e as pessoas também estão meio que fazendo a mesma coisa. Coloca o que ela quer, ela devolve e você usa, pronto. E tipo assim, você não mexe, então assim, você tem que mexer. Sobre a questão que também envolve, isso que eu estou falando agora, envolve a questão que as pessoas falam de substituir, né? Eu acho que a IA não vai substituir, não tem como substituir. Porque além de ser uma inteligência artificial e um banco um gerador de informações, né, ela não tem o principal, que é o toque humano, né, que eu acho importante. Né? Você faz já tá fazendo design, tá fazendo um post, pronto, tá gerando imagem. Tá gerando fotografia. Tudo bem, não tenho nada contra. Eu mesmo já usei imagem, tipo assim, ajudam em algum momento que você, né, não tem ali você não tem um meio ali que você não buscou ali de usar pagar um fotógrafo para fazer uma imagem. Você vai ali gerando aí alguma coisa, acelera o procedimento e tal, ajuda. Não sou contra, mas não tem o toque essencial, que é o toque humano, né? E você fazer, tá fazendo um design, tá fazendo arte digital agora, mas tem o toque nosso, de saber mexer, por que a gente colocou aquilo, de que a gente pode impactar ao colocar isso e aquilo, a forma de transcrever e comunicar para o público. Não tem esse toque humano, sabe? Então, assim, dizer que vai substituir, não. Mas dizer que vai ajudar e quem usa aí ao seu favor, alavanca. Eu acho que essa discussão de vai substituir ou não vai, acho que acontece muito porque muita gente acaba que deixa de lado, não vou mais criar. A inteligência artificial cria. Bota aqui, ela cria, vai criando, até que, não, eu vou parar para criar. Não sai mais nada, de tão acostumado que a pessoa já está com a IA, que aí não faz mais nada, sendo que é como o Francisco disse, tem que usar ela para, ao nosso favor, para ajudar a gente, para poupar o nosso tempo. Por exemplo, questão de, remover um fundo, selecionar um objeto ali, ela vai, às vezes ela nem faz muito bem, mas a gente usa ela e corrige o que ela não consegue fazer direito. Então assim, isso é perfeito. Poupa muito tempo. E assim, como eu falei lá atrás, na questão sobre você replicar o design. Então tem muito isso na IA. Ela tá fazendo e as pessoas estão só usando. Então vai chegar uma hora que do mesmo jeito que eu vi 1, 3, 4 peças digital de um banco que fornece, né, esses cards prontos, em empresas eu vou ver um texto, uma redação, vou ver alguma imagem IA. Então assim, vai chegar a hora que vai ser mais do mesmo, né? Então assim, você precisa ser diferente. Um Feliz Natal do Canva, né? Mas realmente, essa questão da IA, né? Eu posso falar com propriedade, que é da minha área. O pessoal quer que faça tudo. Não, tá aqui, joga.
faz direito. Você, Ainda fala mal educado ainda com fica ela. brigando, né? Ainda briga. Tem os Exatamente. aplicativos também. Aí o pessoal acha que a IA foi feita para substituir tudo. E não é isso. Ela foi feita realmente para isso, para auxiliar, né? E dependendo de como você usa a IA, ela não tem pensamento próprio. Ela não vai pensar, ele tá pedindo dessa forma. Beleza, é exatamente dessa forma que ela vai te entregar. Não, é como vocês estão falando, vai ter erro, né? Vai ter erro. E esses erros a gente tem que corrigir. É onde você chega com o toque humano para poder corrigir, né? Exatamente. Aí, não tem como, né? Não tem como substituir. Até o momento, não, né? Não, assim, o que pode substituir, sim, pode substituir aquele design que não tem aquela que não tem aquela concepção em fazer, que faz o mais do mesmo. Porque aí, exemplo, se você não vai poder mexer, a IA está oferecendo uma coisa para um design que já tem ali uma especialização legal e sabe mexer com ela, ele vai sair na frente daquele lá, e aquele lá vai ficar para trás. Então assim, de qualquer forma ela chega para auxiliar, e quem tem mais conhecimento e sabe usar ela, consegue alavancar tanto no seu serviço, tanto na empresa que presta serviço, e assim vai por diante. E outra coisa sobre a IA também, não é só jogar, tá aí, faça isso. A maioria das IA, todas as IA, elas usam um treinamento, né? Que a gente chama de machine learning, né? Que é o aprendizado dela. Então, tem até aquele o histórico, né? Do ChatGPT, por exemplo, pode citar o ChatGPT. Aquele histórico é a memória dele, né? É a memória dele. Então, quando você vai treinando ele, até as versões Plus, né? Isso. Quando você vai treinando, ele vai armazenando ali, ele vai melhorando. Cada coisa diferente que você vai colocando lá, ele vai armazenando. Então aquela memória ali, ela vai sendo treinada e ela vai sendo melhorada, né? Aí é justamente onde chega aquele ponto. Ela não pensa igual a gente pensa, né? Exatamente. Ela tá ali para ajuda e tal, ela vai longe, ela busca e tal, mas tem aquela... Ela acelera o processo, mas ela não tem o nosso toque, né? Nosso pensamento, do jeito que a gente faz, não tem isso. Então, eu acho que esse assunto de substituir, eu acho que um pouco patético. A questão da marca, qual a influência do design, a percepção, qual o valor que agrega, um bom design? Cara, eu acho que isso o João Vitor também deve saber. Produto, pode ser serviço, qualquer. Né? Ele deve saber que, como tem a desvalorização da marca, do design, tem muito isso na questão da marca. Tem muita empresa que usa uma marca que pega no FreePic, né? Sim. Pega no Canva, né? Ou aquele design que também pega de lá. Então, assim, a marca é muito mais que isso, né? A marca de um cliente, de uma empresa, ela é muito mais que isso. Ela é a forma que vai comunicar aquele tipo de serviço que a empresa vai transparecer para o seu público. Ela é muito mais. Então, assim, para você fazer uma marca, precisa se aprofundar, né? Muito. Então, assim, é uma coisa que, dependendo de como ela é feita, se ela for temporal, ela vai servir por anos para aquela empresa. Né? Ela vai ser valorizada durante o tempo. E é uma coisa que é exclusiva. Tipo, tem que ser exclusivo de cada marca. Porque senão, igual ele falou, você vai fazer uma logo aqui, uma marca pega do FreePic e tal, vindo na frente você vai ver outra empresa com a mesma. Se não for com a mesma. Entendeu? E que perspecção você vai causar no seu público? Né? Se você tem um concorrente e tem a mesma marca, você vai saber diferenciar? Né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais principais numa questão de uma empresa é a marca. Eu acho que a forma que ela é feita, que é a forma que ela vai se comunicar com o público, acho que é uma coisa muito importante. E realmente a marca da empresa. É a marca da empresa. E as pessoas não dão valor para isso. Né? Não dão valor. Tem muita essa questão de desvalorização. Mas é aquilo que eu falo, tem empresas que quando investem realmente e sabem valorizar e sabem o valor de uma marca, elas, né? Muito suspeito eu falar porque eu sou designer e faço e ofereço serviço, eu vou dizer que, quer dizer que porque eu sou designer, ela alavanca e tal. Não, é a realidade hoje em dia, né? Tipo, a gente vê a questão da marca do McDonald's, por exemplo. Se você colocar aquele vermelho do McDonald's com amarelo, só 2 quadrados aqui, vermelho e amarelo, pronto. Você já sabe que aquelas cores se referem ao McDonald's. Isso quando a gente fala de um assunto já mais complexo, brand, né? Que também é a estrutura da empresa, da marca. O que ele falou do exemplo do McDonald's. Eu vi uma postagem, aí tem uma chinela, né? Pode ser havaiana. Aí tem a alcinha da chinela, né?
Aí tem a alcinha amarela, né? E um fundo vermelho. E a parte da estrutura branca. Pronto, ali você já identificou que é o McDonald's, né? Então tá aí o valor de uma marca memorável, né? Que impacta. Então assim, tem muitos exemplos, mas você não só vê a marca nítida, né? Você não precisa só ver a logomarca nítida para saber que é aquilo ali é daquela empresa. Quando a marca de valor e ela é consistente e complexa, você consegue enxergar ela em qualquer outro tipo de lugar. Um exemplo da chinela, você vê a alcinha da chinela é amarela e com fundo vermelho, você já identificou que é o McDonald's, né? Então assim, é muito complexo, tem uma complexidade enorme por trás de uma criação de uma marca. Então assim, o valor está aí e isso se valoriza com o tempo, né? Eu acho que hoje em dia as empresas estão começando a ver, eu acho que ele também deve saber, que antigamente era muito escasso, né? A questão das pessoas procurarem, então a marca, hoje em dia as pessoas estão mais se valorizando, as empresas estão procurando mais. E ainda a gente sabe que sempre vai ter as que não valorizam, que são iguais, né? Mas é isso. É que tá a diferença, né, João? Querer economizar, né? E montar a sua marca. Tipo, o barato. O barato sai caro, né? É uma frase que tem muito, né? Marketing não é caro. Né? Caro é você não ter. Entendeu? Eu acho essa frase muito legal. Tipo, a questão é, pronto, o próprio McDonald's, a gente tá falando dele porque eles têm uma marca muito forte. E memorável, né? Memorável, justamente. Tipo, aqui no Ipu a gente não tem tem um Volga, uma marca muito forte, o nome Volga. Isso. Mas já é uma marca feita em type, né? Ela é usada como letras, né? Não tem símbolo e tal. Então assim, querendo ou não, ali, pelo que eu vi, eu acho que não, de marca de refrigerante, algo do tipo assim, eu não vi nada. Tem a Coca-Cola e tal, que é também type, que é feita em letras, né? Que na questão da logomarca tem essa diferenciação. Tem logomarca que usa símbolo, tem logomarca que usa em type, que já é só a letra, né? E acho que o Volga, ele expressa bem isso, como a Coca-Cola, a Pepsi já tem um símbolozinho, né? Sim. Pois é. Então assim, querendo ou não, onde eu quero chegar, é que, pronto, eu sei que aquilo ali é do Volga, né? Eu já, na minha cabeça, já tenho aquilo memorizado. E não necessariamente você vê a marca, tudo bem que o Volga é um texto, mas tipo a Pepsi, é aquela bolinha ali, vermelho e azul, mas não tem refrigerante. Tipo, se for uma pessoa que caiu no mundo agora e vê aquela bola, o que é isso? Tipo, não é refrigerante, quer uma marca de refrigerante, ou foi uma garrafinha. Tem muita gente que associa, eu quero um logo disso aqui. Aí a gente faz a logo, faz a marca, a pessoa, mas eu queria tipo, algo relacionado no símbolo. Por exemplo, numa churrascaria, eu quero aquelas espátulas de churrascaria, um fogo. Tipo, não necessariamente tem que ter. E essa questão do símbolo dele é muito importante. Falou da Pepsi, né? Tem um círculozinho. Aí esses dias faz tempo já, eu vi eles pegaram o símbolo da Pepsi. Aí não tem aquelas embalagens de lanche, né? Do McDonald's, que é o marronzinho, né? E tem meio que a logo do Burger King do McDonald's. Aí eles conseguiram pegar o símbolo da Pepsi, dobraram a embalagem e colocaram em algum ponto específico da embalagem que fez dizer que deu a transparecer que aquele símbolo da Pepsi era um símbolo do Burger King e do McDonald's. Ou seja, eles fizeram um marketing em cima disso, entendeu? Eu vi isso também, foi tipo um anúncio dos carros lá, vocês chegam a ver muito. Uma montadora tinha lançado um anúncio, aí fez todo um processo lá, né, no anúncio, só que a outra, né, pegou o mesmo anúncio e conseguiu colocar o logo dela em cima do anúncio lá. Aí foi as 4 que entraram lá em jogada, eu esqueci, a BMW, não lembro, foram 4 lá, mas foi nesse sentido aí da Pepsi também. A gente vê muito isso, né? As logos, o símbolo sempre tem um significado. Tem muita gente que acha que é só um símbolo, mas tem muito significado. Tanto as marcas de carro, né? E assim, e também é muito importante você saber fazer. Dá um exemplo, a Kia, que é uma categoria de carro, né? A empresa, ela tinha uma
o K, o I e o A, né? De uma certa forma que era visível. E aí eles mudaram, né? Eles tentaram fazer um redesign e ficaram muito junto, acho que foi o I com o A. E aí, nesse redesign foi lançado, aí transpareceu que era KN, em vez de KIA, ficou KN. Então assim, o que aconteceu? Esse KN, que no caso era aqui, as buscas no Google subiu, alavancaram, porque as pessoas estavam curiosas em saber o que era KN, mas não era KN, era Kia, né? Então assim, é muito importante, por isso que é importante. E assim, se você for ver, é uma empresa de renome, né? Então assim, tem todo o país, então assim, não só o lá de baixo erra, mas também os grandes também erram, né? Por isso que é muito importante você estar sempre atento. Vocês poderiam citar alguma marca que vocês criaram, que vocês veem assim, essa gerou resultado, essa gostei, fez diferença aqui. Eu vou dar um exemplo bem, né, direto, a da TVB, né? O João Vitor fez a do programa do Vinícius, né? Eu fiz a TVB, então assim, eu acho que foi uma marca que eu gostei muito de fazer. O Vinícius já trabalhou comigo, né? A gente trabalhou junto, e aí ele sempre me contava desse sonho dele, né, de fazer, de ter. Cada vez que ele me contava, mesmo antes de acontecer, eu já idealizava, né, na minha mente, porque ele falou, não, eu quero fazer contigo, quero mais na frente vai fazer. E cada vez que ele me contava, eu ia idealizando, né, que eu ia fazer, na minha mente já estava concreto o que eu ia fazer. Então foi muito sutil de fazer, né, foi tranquilo. Não é à toa que quando eu fiz, mandei, não teve alteração, não teve nada, foi, não, tá show, tá beleza. Então assim, foi uma marca que eu gostei muito de fazer, foi interessante, e eu carrego ela no meu portfólio, né, tava no perfil da minha agência, boto lá e pronto, foi essencial pra mim, foi muito legal de fazer. O meu também era do mesmo jeito. O do Francisco foi a TVB. E o dele foi do Vinícius Braga. Do Vinícius, daqui da casa todinha, com exceção da TVB. Foi tudo no portfólio também, né? Inclusive, foi tudo o cenário, né? também. E é uma coisa que eu tava falando ali. Cada programa dessa grade nova, cada um tem sua identidade. Eu falava até pro Vinícius, quando a gente for fazer, eu tenho que fazer uma, eu tenho que sair do computador, fazer outra coisa, volto para fazer outra. Justamente para não ficar com aquela na cabeça e fazer algo que lembre a outra. Tem que ser totalmente diferente, porque são programas totalmente diferentes. Tipo aqui, o da Roseli, o da Paula, o da Letícia, são programas totalmente diferentes e a longo a identidade tem que passar isso, né? É que tem muito isso, né? Tem muita, em questão de comunicação, como vamos dizer, uma TV, né? Então dentro dela tem vários programas. Então assim, essa questão do visual, ela tem que ser muito bem feita. Tem empresas que, vou dar um exemplo da Globo, ela tem diversas, como pode dizer, seções, né? Tem o G1, tem o GE e por aí vai, tem um G-Show. Assim, a assinatura delas é tipo assim, é o nome, a letra e pronto, acabou. Então assim, ela usa isso para todos os padrões. E funciona, mas pode funcionar para eles, mas para outra marca não pode funcionar. E como aqui, ele já fez de acordo com que o programa né? Ele transparece daquela forma. Então assim, cada programa tem sua identidade visual e ela, como pode dizer, identifica e se comunica muito bem com a categoria do programa. Então eu acho muito interessante nessa parte da criação ter essa atenção. E hoje, João Vitor, como é que é a rotina? Cuidar da TVB, criar toda a identidade visual, né, dos programas, como é que foi? Como é que é mesmo a rotina do João Vitor hoje? Rapaz, quando o Vinícius falou pra mim, porque antes era só o programa dele, aí tranquilo, ele gravava o programa na semana, a gente editava e tal, tranquilo. Vamos criar mais 4 programas não. É mesmo, Vinícius, tem que criar a identidade visual dos 4 e quando tiver pronto, vou ter que editar os 4. Tá bom, bora ver. Não, mas é tranquilo, tá certo, bora ver. Tá dando certo, mas é puxado. Tipo, até porque ele também não tem só a TVB pra fazer. Né? Tipo, tem outros trabalhos por fora e eu também trabalho com a questão de vídeo mas vai dando certo. Depois que a gente pega um jeito, tipo, aqui a identidade já foi toda criada. Como foi eu mesmo que criei, e tipo, se fosse outro design também, fosse o Francisco, por exemplo,
Até se adaptar para poder né, mexer mas, e tal. tipo, a TVB, que foi ele que criou a identidade, quando eu vou aplicar a marca, eu sei que tem a logo, só o símbolo, só o nome, tem a variação. Padronizado, né? Eu peço, Vinícius, me manda isso, que eu sei que tem. E aqui do mesmo jeito, tipo, quando eu vou fazer uma vinheta, quando eu vou fazer um GC, quando eu vou fazer cada detalhe, eu sei que tem e eu sei por onde é que eu posso seguir. Fica muito mais fácil, né? Ele tem tipo um manual já pronto ali, bem bonitinho e tudo. E por ele ter feito toda a estrutura, ele já consegue se humanizar melhor em fazer, né? Então consegue se comportar melhor quando ele vai produzir, quando ele vai editar. Aí a questão da rotina é tipo, cada dia eu tento separar esse dia. Vou editar um programa do Rony. Esse dia eu vou fazer o da Letícia. Porque se for acumular, aí esquece, vai tudo pro saco. E a sua rotina como é hoje? Minha rotina é um pouco puxada. Eu trabalho em assessoria de comunicação na Prefeitura de Poeiras, mas eu tenho uma agência, né, de marketing, de identidade visual, faço brand, enfim. Faço toda a estrutura de planejamento estratégico, enfim, e afim, por aí vai. Então assim, tenho os meus clientes, né, por fora, para serviço para empresas e clientes também individuais. Aí a gente tenta conciliar de uma forma que a gente consiga atender o melhor, né, fazer ali o máximo e tentar entregar uma coisa boa, né, para todos. E como é assim, quando a gente já tem aquela experiência e sabe para onde ir, a gente já tem ali tudo localizado perto de nós e a gente fez, então a gente já sabe como manipular bem para poder sobressair na questão das entregas e produzir, né? Então a gente já tem mais humanizado com isso, né? Essa experiência já deixa a gente mais feito, preparado. E assim, para manter a criatividade, né? Alguém pede uma logo nova, manter essa criatividade, acho que não seja fácil não, né? A rotina é cheia. Aí você tem que ter um tempinho para estudar, né? Tem um tempo para estudar, está se especializando cada vez mais. Mas é aquilo que eu falo, quem sabe, né? Quem sabe fazer, sabe. Não momento deixa. Tem os momentos estressantes, né? Que estressa, né? Que a gente não... tem hora que a gente só quer sumir, assim. Mas sempre... Pra gente gostar de fazer, amar e fazer o nosso trabalho, né? Tem aquela frase que até parece ser um pouco clichê, mas quando você trabalha com o que ama, você não tá trabalhando, você tá... Mas assim, acho que é essencial. Porque tem, como a gente disse, né? Tem muita coisa pronta e tem que ter a criatividade, fazer coisa diferente, né? E fazer diferente demanda tempo, né? Porque você fazer igual, todo mundo faz, mas você fazer diferente demanda tempo, demanda criatividade e isso. Uma coisa é a pessoa pesquisar e procurar referência daquele assunto. Outra coisa é a pessoa copiar igualzinho com a mesma fonte, com a mesma cor. Exatamente. Aí, por exemplo, você vai fazer uma marca. Quando você busca referência, não é para você copiar aquela cor, você copiar aquele formato, né? Eu, assim, no meu processo de criação, não sou o João Vitor, mas no meu processo de criação, eu busco referência, mas assim, é para, né, dar aquele despertar, né? Porque quando você vai estar no processo de criação, do zero ali, além de você já ter se aprofundado nas informações da empresa, no nicho da empresa, né? E do cliente também, você já tem aquelas informações quando você vai pesquisar para ter alguma inspiração. Você consegue, o que eu posso dizer? Você já tem as informações e quando você vai, não é para você copiar, é para você sobressair, né? Para você ver uma cor, aquilo ali despertar alguma coisa em você, para você já pegar uma informação que você usou com o seu cliente e você poder gerar alguma coisa legal ali, entendeu? Porque tem isso, né? As pessoas vão e copiam e tal. Então, é a diferença de você se inspirar, né? Você copiar, se inspirar para você ver aquilo ali e poder produzir algo relevante. E é muito interessante o que o João falou também, que eu acho que é como se o pessoal ainda ficasse muito preso à questão lá da churrascaria, né? Dar um garfo, né? Sim. Academia, botar um peso. E às vezes o nome por si só tem um diferencial, né? Uma logo diferente que não seja comum, né? Ela traz um diferencial, traz um aspecto visual diferente, né? E é aí que está o porém, né?
você vai na academia e tem um peso, né? Você vai na churrascaria e tem um espetinho de churrasco. Então assim, você vai olhar... Não, e quando você vê algo diferente, a gente também quer, talvez, eu acredito, como eu falei lá atrás, né? A gente quer design ter uma visão. E quem é um telespectador, tem outra, né? Um público tem outra. Então assim, se já a gente que já está acostumado, quando vê uma coisa diferente, fica se perguntando, né? Como é que foi o processo para criar isso aqui? Que diferente. Mas por que isso aqui? Imagine quem não tem a noção, essa visão, né? Então assim, é muito importante, esse tá em um porém de você fazer diferente, né? É muito legal. Eu fiz uma marca, não vou dar um detalhe mais por alto. É uma marca muito tradicional, o nome, né? O nicho tradicional. Só que o nome dela, eu me aprofundei no nome, né? Busquei a história daquele nome, fui lá atrás, buscando referência. E às vezes você encontra informações que, tipo assim, que dá pra você produzir algo legal naquilo, entendeu? Porque, o que foi isso? E você sabe explicar o que foi que você usou ali, entendeu? Aí aquilo ali já muda o jeito de se comunicar com o público, que é diferente, né? E é aquilo, quando se torna igual, você olha e não chama atenção. E é uma coisa mais aprofundada, né? Tipo, a questão do espetinho, da churrascaria. Por que tem? Porque é uma churrascaria. Tipo, qual é a história que tem? Não tem uma churrascaria e tem espetinho. Pronto. É porque as pessoas acham que, tipo assim, elas acham que a gente vai lá, pega o espeto, coloca lá e pronto, e é só por isso, né? Ou então fez um círculo, botou um quadrado e é só por isso. Não é assim. É muito mais aprofundado do que uma coisa a gente imagina. Entendeu? Do mesmo jeito que, tipo, a Apple não vende maçã. E nem por isso... Exatamente. É a Apple. Entendeu? Exatamente. Real. Como eu disse, eu pessoalmente tá pegado ainda essa questão, né? Do símbolo, tá ligado ao serviço, ao produto. É a percepção das pessoas, né? E é o que eu falei, né? É a desvalorização e também a empresa que não consegue enxergar isso como uma coisa que alavanca ela. E aí que deixa, tipo, muita logo igual, muita marca parecida, tipo, a academia exatamente. Tudo padrão. Eu tava vendo um exemplo hoje, o rapaz foi num podcast, aí ela tava falando sobre design post, né? E aí ela falou assim, não, mas por que você coloca qualquer pessoa serve para fazer um post para uma empresa. Aí ele falou assim, então você pega, se você tem uma empresa de advocacia, você pega lá um estagiário e bota para resolver. Não, mas que a advocacia, a pessoa precisa ter uma faculdade, precisa ter um estudo, precisa ter um conhecimento de vida longo e tal. E aí ele falou assim, e a comunicação da sua empresa? Não precisa de alguém experiente, que saiba comunicar, que saiba cuidar da sua imagem? Então, assim, as pessoas, né, se perdem nisso, algumas empresas se perdem nisso, não dão valor a isso. Como vocês veem que assim, as empresas encaram muito com uma grande despesa, né? Ela fica por último lá, descarta. Exatamente. Não precisa agora não, começar aqui sem identidade, sem nada, né? Como vocês acham que deveria ser encarada essa questão do design na empresa e o que é possível fazer, né, para desmistificar isso? Eu vou ser bem rápido. É aquela frase, né? Caro não é você ter, caro é você não ter. Eu, assim, pela experiência de ter um cliente, de concorrente, né? Já trabalhei em comunicação de um cliente que tem uma marca legal, tem uma comunicação legal, e cliente que da mesma área que não tem isso, né? E eu ali, por acompanhar com o cliente junto com ele, eu via os números, né? O faturamento, as coisas ir para frente, e o outro não. Aí tá aí a resposta, né? Como eu disse, né? Tudo que eu falava vai ser muito suspeito, porque eu sou designer, a gente trabalha com isso, né? Mas... E às vezes tipo, quem tá de fora é como se não percebesse o valor que agrega. Tipo, você vai num restaurante, você vê um cardápio bem diagramado, bem bonitinho. Isso. Você vai no outro restaurante, é tudo escrito. Com erros, né? Com erros. É coisa assim que, tipo, tem gente que errou aqui, digitação, mas é uma coisa que... tipo assim, não só esse detalhe, mas em todos, né? Na questão das mídias sociais, na questão do presencial, o visual, a comunicação, ela é diferente. Eu vou dar um exemplo que eu vou no mercado, aí o Pix, né? Aí tá lá o Pix anotado de caneta, num papel colado. Aí, vou fazer o pagamento, eu tenho que anotar
o Pix o número por um. Eu vou em outro mercado, tá lá. QR Code. Tá lá o QR Code, tá com o visual do mercado. Eu já sei que, eu olho pra cá, eu sei que é a logomarca do mercado, que é o QR Code, eu boto o celular e facilito o pagamento. São coisas assim Então que... assim... Pessoal, tipo, não se dá conta. Às vezes, querendo ou não, isso pode ser um detalhe. Ah, isso é besteira. Mas às vezes o cliente pode deixar de comprar e pode preferir no outro pela facilidade. Né? E às vezes até inconscientemente, a pessoa, tipo, eu vou nesse daqui. Porque tem isso, porque foi mais rápido. Então assim, tudo mexe, é tudo estratégico, né? O design sempre foi estratégico, mas tem pessoas que não usam ele como estratégia. E assim, a gente vive uma correria, né? O que facilitar mais, a gente tá escolhendo. Exemplo, aí vamos lá, vamos partir para vou dar um exemplo aqui de design ao mesmo tempo, mas também sobre a empresa ter uma boa comunicação, né? Ter um bom marketing. Você tá em casa, tá cansado, você quer comer uma pizza, você quer comer pedir uma comida, aí você vai no WhatsApp do restaurante ou pizzaria, me dá o cardápio. Não tem um cardápio ali digital feito, né? Um PDF feito que você vai ali e manda, você escolhe a pizza, pronto, chega. Você tem que, ou a pessoa vai mandar uma foto, até você dar zoom, você abrir, você ver o que vem na foto vem com qualidade. O que vem na comida, quando a foto não é tirada do cardápio que tem lá, né? Então assim, isso afeta tudo, né? Cardápio desformatado, o preço vai na mesma linha, 2 preços, aí sai o preço da pizza de cima, da de baixo. Cara, é complicado. E por incrível que pareça, tem gente que parece que faz por fazer e faz de qualquer jeito. E aí é ruim para quem está consumindo aquele produto, né? E as empresas, tipo, elas só tomam coincidência disso quando chega um concorrente preparado, né? Com a mídia visual preparada, com a comunicação preparada, uma estratégia bem feita. Que aí ela começa a perder. E aí que ela acorda. E às vezes pode ser tarde. E uma questão mesmo, assim, lógico, muita gente abre o olho, principalmente quem é mais jovem, né? Quem é empreendedor mais jovem já tem essa visão. Mas quem ainda é ultrapassado, né? Nem ultrapassado, né? Quem é mais velho, que de certa forma tem essa resistência, né? Eles acabam que ficam na mesmice, não evolui. Mas aqui na nossa cidade mesmo, né? Tem muita gente ainda que é ultrapassada, mas tem muita gente com o olho aberto, uma visão, enxergando, não, aqui tem possibilidade de eu crescer fazendo isso, né? E faz diferencial. Como eu falo, né? Pode até parecer tudo falar isso, ser suspeito, mas infelizmente é a verdade. Exemplo, você não tem um Instagram que comunica bem, aí você tá, exemplo, eu sou de Poeiras, aí eu tô lá em Poeiras, quero comprar uma camisa, quero comprar um acessório que não tem lá. Vou procurar aqui no Instagram, aí pronto, às vezes não aparece, não tem, porque não tem, né? Às vezes a empresa, a loja, ela pode até ter um material legal para te oferecer, mas ela não tem, mas não se mostra, não tem uma comunicação legal, e perde por isso, porque do mesmo jeito, que isso acontece uma vez, não, acontece sempre, do mesmo jeito que tem eu naquele dia específico querendo comprar aquela coisa, tem em outro lugar outra pessoa também querendo comprar, né? E isso atrasa demais. E o Instagram é um lugar que todo mundo tá, tipo, acho que a pessoa procura primeiro, às vezes, até no Instagram do que no Google. No Instagram. E é interessante porque se a gente for pegar dessa parte do marketing, né? Tem os criativos, né? Que a gente chama no marketing, que são utilizados principalmente para impulsionar publicações. E tem criativos que não funcionam, porque não comunicam bem, né? É o que eu falei, né? Não consegue fazer uma comunicação, não consegue fazer uma coisa estratégica legal, né? Tem muito isso. Às vezes tem cliente que chega pra gente e pede, eu quero passar, explica pra gente, mas a gente vê que ela quer passar uma mensagem. A gente entende aquilo e faz com que a mensagem seja captada pelo cliente dela. Tem design ou gente que se design que pega aquilo e joga numa arte aí, faz de qualquer jeito e pronto. Às vezes vai espantar o cliente. Eu acredito também que essa questão de marketing, se vocês talvez tenham tido essa experiência já, vamos supor, o cliente tá usando essa propaganda aqui, beleza, fiz ela padrão, acho que vai engajar, mas acontece que às vezes não, acontece que uma arte engaja e você talvez não tinha criado tanta expectativa nela
ele engaja porque o público, né, às vezes a gente quer atingir um público, atingir outro. Tudo faz parte da, como eu falei, né, de você fazer uma estratégia legal, né, de você saber comunicar legal. Então, tudo faz parte disso. O design, do design, a redação, do vídeo, tudo se interliga, né? Tudo se interliga de uma forma que você tem que fazer bem feito para poder sair legal, para poder anunciar bem, para poder, enfim, comunicar legal. Tem que saber quem é o público que a pessoa quer atingir. Às vezes a pessoa quer vender uma coisa, mas não dá tanta atenção no próprio post. Botou um escrito bem pequenininho ali embaixo. A pessoa vai passar ali no Instagram, não vai nem ver. Eu vejo muito exemplo, essas artes prontas que o pessoal pega, né? Esses cards prontos. As informações mais importantes, às vezes, tá em um lugar que você não consegue ver, tão menor. E às vezes o que, tipo assim, é muito de pessoas que, tipo assim, não conseguem ter aquele conhecimento. Bota uma informação que não é importante, que não é relevante em caixa alta, ou então em chamar a atenção em um texto maior. E a informação que é crucial tá pequena. Às vezes um endereço, às vezes um número, às vezes mesmo algum tópico, alguma especificação que esteja fazendo, né? Então, assim, é complicado. Por isso que é importante você saber se comunicar e você ter um profissional, né? E tem um profissional também que o cliente, que a gente sabe que nesse meio, tem cliente muito que te contrata, mas ele tá ali. Não que o cliente ele não tenha direito de te dar uma opinião, até porque o negócio é dele, ele conhece melhor que a gente que vai entrar, né? Para poder fazer a estratégia dele. Mas ele tem cliente que quer fazer, te contratou, mas só que te contratou para estar ali, mas quer fazer por ti o serviço? Não é bem assim, né? Se você contratar um profissional para te ajudar, eu acho que você tem que ali confiar nele, né? Pois é, acho que não vejo muito, acho que sem sentido você fazer isso, porque tem muito disso. Então, aí se torna um gasto para a pessoa. Porque, tipo, se eu contrato o Francisco e ele tá fazendo do jeito dele, eu não quero desse jeito. Pois faça. Você tá contratando um profissional pra, tipo assim, balançar a cabeça e aceitar o que pra você. Você tem que... Exemplo, você está... o Rony, ele apresenta muito bem. Vou chamar ele para apresentar aqui o programa pra mim. Vou contratar ele porque ele sabe apresentar, ele é um profissional, ele sabe fazer as perguntas. Então, assim, eu vou chegar lá e eu vou dizer o que tu tem que perguntar, a forma que tu vai fazer isso. Não vou fazer isso. Então, assim, eu posso te dar uma dica, ó, tem como tu fazer assim, o que tu acha? Se pode te ajudar a implementar na tua didática? Beleza, mas acontece muito isso, né? E durante essa trajetória de vocês, já pensaram em desistir? Não quero mais isso não, dor de cabeça, só cliente chato. Não, tem o estresse, que é normal, sempre tem, mas quando você gosta de fazer, e você, essa aqui é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, eu acho tranquilo. É normal ter o estresse, ter aquela, né, você ficar muito, às vezes, cheio e tal, mas é normal, passa. Eu particularmente não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que eu gosto de fazer isso e acredito que eu talvez, acredito que eu faça, né, bem. Então, assim, pra mim eu tenho isso, então, eu acho que, não sei, mas às vezes a pessoa passa tanto tempo ali no computador, e aí, tipo, muita gente vê, tu trabalha bom demais, trabalha só no computador, no ar-condicionado. Mas tem dias que a pessoa chega à noite, que tá com a cabeça pra explodir assim, que vale você tá mais explodir, se estressa e sai ali e dá uma volta, pronto. É uma coisa que eu uso também muito importante no meu processo de criação. Às vezes bate eu não digo bloqueio criativo, mas estagna ali um pouco, né? Você está no processo de criação, dá uma estagnada. É importante você levantar um pouquinho, você sair, tomar água, você voltar, você, sei lá, olha a janela, fazer alguma coisa e volta para poder fazer. Acho essencial. Do mesmo jeito que às vezes você senta ali no computador, pronto, e faz. Tá tudo. Às vezes tem coisa que você faz, tem coisa que é para você fazer em 3 dias, você consegue fazer ali em 4 horas. E às vezes é coisa para você fazer em 2 horas, você demora 1 dia para fazer. Tem muita essa complexidade na criação, entendeu? Por isso que eu acho mágico criar. Porque quando você cria, você muda a perspectiva das pessoas, né? Tanto de emoção, né? Tanto pro bem, tanto pro mal, tanto de você mudar a visão das pessoas. Então eu acho que criar é mágico. Eu sou apaixonado por essa área, entendeu?
E a questão do design é que nem a gente disse no começo, né? Tipo, tem vários ramos do design. Tem quem vá só para animação, quem vá só para a área de criar post, quem vai criar a marca do brand. A identidade Tipo, visual, muito, vai ser web design. É um universo muito grande que tipo, se a pessoa não me encontrei aqui, mas tem um outro. Eu gosto desse, eu gosto de. É muito vasto as vertentes que tem do design. Essa questão que o João falou, né? Teve um período que a gente tava na mesma empresa, né? E a gente batia a cabeça aí com umas coisinhas bem chatas, né? Era besteira, só que era muita coisa, né, João Vitor? Assim, e às vezes acontece, tipo, na empresa. Tinha um vídeo que era uma empresa de educação, né? Tinha um vídeo que era só para legendar, mas tipo, era uma aula toda de inglês, a aula vinha toda com áudio ruim, aí a gente... É uma coisa pra gente, é tranquilo a gente fazer isso. Só que são várias aulas. É o tipo de trabalho que eu acho que ninguém gosta de fazer, aquele trabalho repetitivo, repetitivo. A pessoa não tá criando nada ali, é só fazendo. Aí tinha dia que terminava ali, meu olho tava muito vermelho, super cansado, só queria ficar tranquilo. Aí eu de vez em quando eu pegava, vou animar aqui a logo deles, eles não têm a logo animada, vou animar a logo. O Vini, isso aqui acontece demais. O que eu acho muito interessante que ele falou é que assim, às vezes a gente tem um material para fazer. E aí às vezes tem algum complemento daquele material que é besteira, que não é de urgência. E a gente vai fazer e faz com gosto danado e ali, pronto, saiu. E o material tá lá pra fazer. Então a gente para pra fazer o que tá fazendo. É a mesma coisa que tá fazendo um design, daqui a pouco você tá vendo um vídeo no YouTube, né? Desse jeito. Aqui da TRB tem tanta coisa que eu vou fazer aqui, o Vinícius. Um vídeo não precisa de fazer isso. Mas eu quero fazer isso. E vai ficar legal. Aí eu faço ele. Realmente ficou muito bom. Aí agora vamos pro que é que tu quer. Aí vai pro demais. Porque eu acho também na criação a liberdade ela é muito essencial, né? Você ter a liberdade, você ter a confiança ali, você consegue alavancar, você consegue sobressair bem. E hoje tem alguém assim que incentiva vocês, né? Ou, olha, tô fazendo isso aqui, veja isso, tá legal. Ou não tem essa, não, é do meu jeito, do jeito que eu tô fazendo. O meu, pra mim tem a Duda, que é a minha namorada. Tudo que eu faço, geralmente faço, mando pra ela. Aí ela, gostei. Não gostei disso, muda. Tem que mudar mesmo. Aí eu explico pra ela, realmente, mas muda. Aí eu vou mudar. E tem o Vinícius Braga também, escuta, tipo, me incentivou muito desde o começo. Hoje em dia eu mando as coisas do programa, tipo, dos programas aqui, mando pra ele, porque ele é o cliente, né? Mas tem muita coisa, tipo, de cliente que ele não tem nada a ver com o Vinícius. O que é que tu acha? Ele sempre me incentivou muito. Eu já sempre fui, na minha área, na infância, desde o começo, sempre fui sozinho, né? Então assim, essa questão de fazer ali e tal, criar, lógico que você manda pro cliente pra ele dar uma olhada, pra ele ver, né, se tá de acordo, mas sempre me comportei ali no meu canto ali, quieto ali, fazendo ali o que eu sei fazer e assim, né? Às vezes a gente mostra, né? Vem cá, dá uma olhada, tá, o que tu acha? Bom, às vezes também tem isso, às vezes você tá tão ali fissurado naquilo ali, em fazer aquela criação, que às vezes você não consegue, você já criou tanto, você já pesquisou tanto, você já buscou muitas ideias, você já estabeleceu muitas ideias naquele projeto, que ali você estagnou, pronto, não sai mais nada. E às vezes vem alguém que, tipo assim, tá ali, cabeça livre, tá cabeça normal, vem te dar uma opinião que muda, né? Tipo assim, dá uma melhorada às vezes. Detalhe, às vezes é uma pessoa nada a ver, né? Que nem entende. Não entende, assim, é um detalhe. Tá fazendo ali. Eu acho que é isso que eu falo, é muito importante você ter um descanso também, né? Você, na hora de criar, você tem que sempre estar ali, mente mais aberta. Porque se você tiver com muita demandado, se tiver com aquela coisa, você às vezes não vai. E às vezes ele falou pressão. Quando ele fala de pressão, também tem muita, às vezes a pressão do cliente, a pressão de quem está pedindo. Então isso às vezes acaba com, às vezes você sabe fazer, às vezes você pode fazer com rapidez, mas a questão às vezes da pressão. Não é que a gente não funciona sob pressão, mas é que a pressão às vezes ela dificulta, né? Uma coisa que poderia ser rápida, uma coisa que poderia ser legal. E acho às vezes que não funciona muito bem pressão com criação. Como a gente estava dizendo também, que
Do mesmo jeito que tem horas que para, que não anda, mas a gente vai ficar batendo cabeça, mas não vai sair do lugar. Do mesmo jeito que acontece isso, tem um outro lado também, que a gente sair, vou fazer alguma coisa que eu não quero nem saber relacionada a que eu estou fazendo, mas quando eu voltar, pronto, vai tudo de uma vez. E aí, tipo, alivia a pressão de a gente estar batendo na cabeça ali, a gente sai e quando volta, pronto, encaminha tudo. E se hoje vocês fossem incentivar alguém, né? Chegasse ali, ei, João Vitor, quero começar, quero fazer o que tu faz. De onde é que eu começo? Como é que eu faço? Rapaz, onde começa? Hoje em dia no YouTube tem muito conteúdo, mas eu diria tipo, para a pessoa estudar tipo, os fundamentos, se fosse pro ramo do design, estudar os fundamentos do design. Porque tem muita gente que sabe fazer uma arte bonita e tal, mas tipo, não coloca um texto onde era para colocar, não coloca um elemento onde era para colocar. E aí a gente, tipo, é coisa assim que pra gente é coisa básica, que muita gente não sabe. E a gente vê muito tipo, no Instagram, post assim que mas aprende a usar o programa, mas aprende também essas coisas que vêm, que não é do programa em si, é da pessoa. Tem que ter aquela percepção, né? Eu acho que aprender os fundamentos básicos do design acho que é o essencial. Como ele falou, tem muita gente que faz, até consegue fazer algo, mas acaba descentralizando, por causa que não consegue fazer dentro do fundamento, né? Não que tenha uma regra, claro, mas é importante ter. E é importante também você estudar sempre, né? Como eu falei, a gente mesmo que tem a experiência de fazer, a gente não sabe de tudo. A gente sabe do conhecimento que a gente estudou até a gente que vai variando. Mas sempre está estudando, a gente que já tem uma bagagem maior, e sempre está se especializando mais e tudo mais. Então assim, quem começou lá de trás precisa disso, precisa aprender o básico e sempre está se especializando, é importante. Não se acomodar, né? Porque está sempre evoluindo. E se identificar, porque assim, tem muita gente que entra e acha que é fácil, né? Tipo assim, vou fazer porque... Tem gente que faz por hobby, né? Tipo assim, eu faço aqui... minha profissão é outra, mas eu gosto de fazer isso aqui. Mas se você vai entrar para ser um profissional e trabalhar, eu acho que realmente você tem que ver se realmente é o que você quer. Porque mais na frente, quando você se aprofunda, é onde você vai saber se realmente você gosta daquilo ali, né? Porque vai chegar momentos e circunstâncias que você precisa saber mesmo de alguma coisa, você precisa gostar para poder desenvolver aquilo ali, entendeu? Eu quando comecei, foi mais por hobby. Tipo, na faculdade, apareci, quando começar a faculdade, tem os cursos, aí cada curso quer fazer uma camisa e tal. E aí eu já tinha tipo, uma noçãozinha, eu posso fazer a camisa, eu fiz. E aí, rapaz, deu um trabalho, a gente sempre, foi até bom. A gente sempre, quando a gente começa assim, a gente sempre tem um hobby mais especificado, né? A gente gosta de fazer uma camisa, a gente gosta de fazer uma animação de alguma coisa, de um desenho, gosta de fazer arte de estilo diferente, um card diferente. E por aí vai. Eu mesmo, chegou um tempo que eu tinha um hobby de fazer camisa de futebol. Pronto. Eu amava fazer camisa, eu ainda gosto, mas não tenho mais tempo. Mas de vez em quando eu faço a camisa de futebol e, entendeu? Eu gosto de desenhar, de fazer do zero, acho muito legal. Até nos jogos de futebol que eu jogo, acho muito interessante o uniforme. Sempre fui, desde pequeno, gostar de fazer isso, né? Então sempre acho muito legal a questão do visual. Então assim, o que eu falo, né? De mim tá sempre atrelado em muitas coisas, né? Em tudo. A questão do design, do visual, por gostar mesmo. E é bom a gente ver, tipo assim, até aqui mesmo, a gente vê o que a gente criou, tipo, tomando forma, assim, conceito. No caso, a camisa de futebol, ver um time usando a camisa de futebol. E falar nisso, eu tenho uma história, sou torcedor do Fluminense, né? Maluco, apaixonado. E aí, tu é flamenguista? Não, ele que é. Aí eu já morei no Rio, né? E aí sempre tive a oportunidade de visitar lá. E aí criei uma camisa e nessa época tínhamos conhecido pessoas mais assim próximas do clube, páginas, essas coisas. Na época acho que foi em 2017, por aí. E aí isso acabou, eu criei a camisa, o pessoal gostou muito. E eu não sei se tu assim, acompanha 100% do futebol, né? Quando a gente faz um uniforme, às vezes o clube lança um uniforme, que uniforme feio, como é que o conselho aprovou isso? E às vezes tem gente na internet que faz o uniforme muito mais bonito, né? E assim, você fica, caramba, porque... Então assim, tem muito isso. Aí quando eu fiz, as pessoas tipo, amaram. Fiz uma terceira camisa do Fluminense, a camisa laranja.
E aí mandei pros pessoal do grupo, aí, pô, fizeram uma campanha no Instagram na época, né? Fizeram a campanha em vários grupos. Aí chegou no time e tal, no Fluminense, mas na época, por questões lá políticas e tal, não aconteceu, mas quase aconteceu de ter no meu time uma camisa feita por mim. A pessoa, o cara tipo, assistiu o time, tá jogando uma camisa que eu fiz. Inclusive, tu como é flamenguista, né? Uhum. Tem a camisa do Flamengo, eu acho que é uma amarela, acho que foi mais ou menos por essa época. Em 2009, 2010, eles usaram um amarelo e azul, né? Que é toda listrada. Sim. Logo depois criaram uma também, só que ele criou toda amarela, eu acho que as mangas tem uns detalhezinhos assim quadrados que significa que é as cadeiras do Maracanã, que foi feita por um torcedor. Ah, eu lembro, né? E realmente acontece demais questão de camisa aí. Tem muito time com camisa que a gente vê assim, que pelo amor de Deus, feio. como é que já passou por mais gente? Aí às vezes a gente que tem o conhecimento, né, do design e tal, sabe como é que é, a gente fica tentando entender porque que na hora da aprovação, quais são os conceitos que eles relevam para poder tentar aprovar tudo, né? Provar no caso. E como vocês veem assim a profissão de vocês daqui a 10 anos, né, pra gente finalizar, não só a profissão, né, mas vocês como profissionais também e pessoal também, realizações que vocês querem ter? Eu acho que todo profissional ele busca uma estabilização, né? De poder fazer uma estabilização no futuro. Eu penso no mesmo, né? Estabilizar, né? Crescer a minha agência, poder dar oportunidade para novas pessoas, gerar emprego, acho isso muito importante, né? E passar o conhecimento, né? Do design também. E seguir em frente, né? Se estabilizar e crescer. Acho muito né, que tenho essa questão, essa visão, esse desejo, né? De poder trabalhar com marcas grandes, né? Poder ver seu trabalho ali, né? Então acho isso muito importante. A gente que vem lá de trás, que sabe da desvalorização que é, e poder, mais na frente, poder ver o seu trabalho ali sendo valorizado, né? Uma marca, você trabalhar com uma empresa grande, você trabalhar, enfim, diversos meios de comunicação, acho que é um sonho, acho que é uma coisa realizada de qualquer profissional da nossa área. Então é isso, eu acho que buscar estabilização, né? E seguir uma vida boa, não se matar de trabalhar, né? Não ter demanda, estresse, poder intensificar os trabalhos para a empresa, para os colaboradores e poder deixar todo mundo feliz e ninguém atolar de demanda, né? É isso aí mesmo. Eu também tenho uma agência que cuida, que gerencia redes sociais e tem uma produtora também de vídeos. A perspectiva agora é crescer tudo. Tipo, do mesmo jeito que o Francisco disse, tipo, chegar uma hora que delegar funções, tem uma hora que e você a gente ali, pronto, agora eu vou curtir, então, meu trabalho, eu vou aproveitar, né? Contratar mais funcionários para trabalhar com a gente e tal. Crescer. Até que vai chegar uma hora que a gente só comanda. E tranquiliza mais a vida, né? Consegue ter mais tempo para fazer as coisas, né? Não dá pra gente fazer tudo sozinho, né? No começo a gente quer fazer tudo sozinho, né? Quer abraçar tudo, mas vai chegando a hora que a gente vê que não é bem assim, a gente tem que demandar alguma coisa. Se vocês quiserem aproveitar, divulgar o trabalho de vocês, como é que eu faço para encontrar o Francisco, como é que eu faço para encontrar o João Vitor, pode ficar à vontade. Eu tenho uma agência chamada Frente Agência, né? Só pesquisar no Instagram, Frente Agência, e lá tem meus trabalhos, né? Também eu faço conteúdo, né? Dicas e tal, até mesmo ensino algumas coisas, né? Para design iniciante e tal. Então, assim, lá a gente é onde você me encontra, né? Meus trabalhos, ali você vê um pouco da minha vida, da minha parte profissional. Eu também tenho a agência, só que a agência, eu já não tenho a página da agência justamente por... Eu tenho a minha página pessoal. Tem a isso minha aí, profissional. Eu vou falar pra ele, é o mal de design, né? o mal de... Eu acho que quem design vai se identificar, é o mal que tem, assim. A gente tem milhões de trabalho que já fez, né? Tem diversos tipos de trabalho. E às vezes trabalho muito bons, importantes, e ninguém sabe o que você fez.
Porque você não tem o tempo de fazer. E quando você tem o tempo, aí vem outro mal de design, que é a procrastinação. Né? Então, assim, é o que acontece. Eu mesmo, assim, você tem que se esforçar muito. Aí você pensa, você trabalha muito bem para os seus clientes, para as empresas que você administra e tal, e para a sua. Aí tem muito isso, né? Mas é normal, Aí eu tenho a minha conta pessoal e tenho que eu posto mais meus trabalhos de design, que é na JV Audiovisual, e tem a produtora, que é a produtora.jm, que é eu com minha namorada, mas que, como eu disse, não dá pra gente abraçar o mundo sozinho, nem só eu e ela. A gente trabalha com umas parcerias aqui no Ipu e na região também, mas a produtora é mais focada na parte de vídeo e foto, que a gente abriu recente, mas a questão do design tá toda no JV. E tem alguns trabalhos lá, mas não dá pra gente postar tudo. Não dá, porque se a gente for postar, a gente tem muito, mas é normal. A gente com o tempo a gente vai se conciliando com o que dá e vai fazendo. Na hora que para, a gente vai. Agora o importante também é a gente às vezes deixa a nossa página lá um pouco, né, jogada ali, vamos dizer assim, mas o importante é que fazer um trabalho bem pros clientes, não pode deixar pros clientes, mas a gente se resolve, né? Mas é isso, de antemão é isso. Show, agradeço pela participação de vocês, né? Pelas dicas, teve muita dica boa, muito assunto bom, muito assunto importante e espero que o pessoal tenha gostado e ficamos por aqui. Bate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.